Olá, estamos agora no nosso 37º Vida, onde chegou a hora. Né? Chegou agora a hora da humanidade prestar contas. Nós estamos agora voltando para aquele momento que o anticristo já foi desmascarado, estamos no final da 70ª semana de Daniel, estamos aqui no segundo advento de Cristo. Ele chega. Israel está sozinho agora, cercado, aquele minúsculo exército. Porque o exército que está agora diante de Israel é o exército do anticristo. Lembra-se que ele venceu todos os demais exércitos. Então ele ficou agora soberano, todas as nações ficaram lhe submissas. Né? Não sabemos se a partir de agora os exércitos vencidos, de alguma forma, fizeram aliança com ele, uma vez que ele foi desmascarado por Israel, e como todas as nações. Olha como são as coisas. Nós não temos esse relato aqui na Bíblia, mas imagine o seguinte: no primeiro momento, as nações foram contra Israel. Então quem ficou do lado de Israel? O anticristo. Né? Para destruir Israel. Então os exércitos do anticristo venceram os exércitos das nações. Mas só que agora a situação se inverteu. O anticristo se tornou inimigo de Israel. Né? Que aquele seu projeto de se tornar Deus, de passar como Messias, né? Satã, né? Foi desmascarado. Ali o seu, podemos dizer, signatário foi desmascarado, então ele se tornou inimigo de Israel. Eu imagino, e você pode perfeitamente imaginar, que aquelas nações, que os seus exércitos perderam para o anticristo, mas agora como ele se voltou contra Israel, eu não tenho a menor dúvida de se sobrou alguma coisa de outros exércitos por aí, entre as nações, não tenham se coligado com o exército dele. Porque no meio dessa batalha, evidentemente que ele teve baixas também. E uma vez que o exército de Israel também se separou, o seu exército diminuiu. Mas se tornou um poderosíssimo exército, cobria toda, fazer assim, a areia, né? Uma coisa realmente extraordinária. Israel não tinha como resistir ao exército do anticristo. Essa que é a verdade, correto? Porque esse é um detalhe que a gente não está no texto, mas a gente subentende. Que no momento que Israel botou para fora o anticristo, não, você não tem nada a ver com a gente não, tá? Rompeu, a ira do anticristo voltou-se contra Israel, e aí apareceu o falso profeta, aquela história toda que nós já fizemos menção, o 666, quer dizer, nesse exato momento só tem dois tipos de pessoas sobre a face da terra. Os judeus e os adoradores da besta, os que têm a marca da besta, o 666, certo? Por quê? Porque aqueles outros que não concordaram com o anticristo, depois que ele foi desmascarado, todos eles foram mortos. Aquela multidão de mártires que nós também já explicamos, correto? Então aqui agora, nesse exato momento, só existe dois tipos de pessoas. Os gentios, porque chegou o final do tempo dos gentios, certo? Que começou lá com a queda de Jerusalém e Babilônia. Até então, Jerusalém estava sendo pisada pelos gentios, correto? E agora seriam destruídos se não chegasse o verdadeiro Messias, porque aí eles suplicaram. Quando o falso Messias foi desmascarado, então só teve um jeito agora para eles: implorar, suplicar a Deus o Messias para a sua libertação. Oh, rapaz, Deus trabalhou tudo, caminhando a história para chegar a esse momento, correto? Pois muito bem. Então, a partir do capítulo 19, a partir do versículo 11, vai fazer menção, né, do Cristo, no seu advento, a sua vinda. Então, há algumas características aqui extraordinárias a seu respeito. Você deve se lembrar que quando Jesus esteve no seu primeiro advento aqui na terra, ele foi morto pelas mãos dos ímpios, dos próprios judeus e dos gentios, certo? Fizeram tudo o que quiseram, foi humilhado, escarnecido, apanhou igual um condenado, sem ter nada que digamos assim, que ali fizesse por onde ele sofreu tudo aquilo, mas só um propósito, para nos salvar a humanidade, inclusive aqueles seus algozes também, de então, que muitos ali se converteram, né? Então vejam bem, com esse propósito, então agora ele vai voltar em glória. Aquele Jesus que fizeram o que quiseram, né, vai voltar em glória para dar um cabo, justo castigo para aqueles desobedientes. E ali, comandando os seus exércitos, estavam quem? O exército do anticristo, o próprio anticristo e o falso profeta, que todos foram expulsos também de Jerusalém. Muito bem, então vamos aqui apresentar, a partir do versículo 11, esse Messias.
Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. O céu se abriu e João viu ele preparando-se para descer. Muito bem. Toda ênfase agora em Cristo, no Apocalipse, como Cordeiro vencedor e guerreiro divino. Conforme, desde lá do início do livro de Apocalipse, 1, 14 ao 16, capítulo 2, versículo 12, 16 e 18, 5, versículo 6, parte B, capítulo 6, 16, 11 e 15, 12, 11, 14, 14, 17, 14. Culmina nessa passagem. A parúzia de Cristo é vista do ponto de vista do rei conquistador. Aquele Cristo humilde, manso, acabou. Agora, meu filho, é juízo. Quem tinha que ser salvo foi salvo. Acabou-se. Para os gentios, evidentemente, que os judeus estavam lá esperando. Acabou. Aqui não tem mais misericórdia, não tem mais nada. Aqui agora é julgamento. Final de história. Ele agora veio porque para destruir seus inimigos. Mas Deus não é amor? Amor, até esse momento tem sido amor, mas quando ele vier aqui, o amor acabou. O amor foi para aqueles, terminando ali com os mártires da perseguição, da tribulação, porque agora é juízo, aqui não tem mais jeito não. Os que receberam a marca da besta, eternamente condenados, não tem mais a menor possibilidade de retorno. Muito bem, o próprio texto diz isso, que você já viu, Então ele veio para destruir seus inimigos e estabelecer o seu reinado. Duas características do cavaleiro, sobre o cavalo branco. Versículo 11 a 13, vai dizer o quê? Descrição do cavalo, ou do cavaleiro, sobre o cavalo branco. Veja que não é o cavaleiro que é branco, é o cavalo que é branco. O Messias guerreiro é chamado de fiel e verdadeiro, com justiça, julga e luta. A citação de Salmo 7, versículo 11, Isaías 11, 4. Olhos de chama de fogo, citação de Daniel 10, 6. Refere-se à visão penetrante pelo qual Deus percebe todas as coisas, ou seja, a onisciência de Deus, de Cristo Jesus. Diz também que ele tem muitos diademas. Esses diademas estão relacionados com o Senhor dos Senhores e não dos opositores Césares, Dragão e Anticristo, não. É de Cristo Jesus diademas, Um nome que ninguém conhece, somente ele. Verbo vestido com um manto salpicado de sangue. Verbo de Deus, eis o seu nome. Então veja bem, porque está visualizando aquela luta. E uma luta tem que ter sangue. Evidentemente que aqui talvez nós vamos ver no final como será essa luta. Correto? Muito bem. Dos verbos 14 a 16, nós vamos ver, 14 a 16. E seguiu-nos os exércitos que há no céu montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos ver mais ou menos isso, o que nos quer dizer. Ações do cavaleiro montado no cavalo branco. São 4 ações com base no seu caráter. São tanto militares quanto judiciais. Ele julga e luta. Proclama o juízo sobre a humanidade pecadora e depois executa a sentença de Deus contra ela. Aqui não existe mais misericórdia. Talvez você esteja, não, você que não seja assim, assim muito afinado com a palavra de Deus, com o amor de Deus, não, mas esse Deus, não, Senhor. Deus está, olha, até hoje, desde que o homem está sobre a face da terra, até nesse momento, Deus esperou o homem. Esperou. Agora chegou o final. Chegou o final dele, pronto, fechar essa história. Entendeu? Então não tem mais conversa aqui.
Os seus exércitos seguem, ou seja, veio para lutar. A dificuldade está, se esse exército celestial que nós vimos aqui, é formado também pelos santos. Não temos como afirmar, né? Conforme Mateus 13, 41, 16, 27, 1 Tessalonicenses 3, 13, Judas, versículo 14, próprio Apocalipse 17, 14. Nos céus, tanto os anjos, seres celestiais, 4, 4 e 15, 6, quanto os santos, 3, versículo de 4 a 5, e 5, 11, 7, 9 e 13, e 19, 8, se veste de branco, certo? Não se tem como afirmar que o seu exército lutará, pois parece não haver batalha na passagem. Nós vamos ver já lá na frente como é que vai ser isso, né? Mas não importa, vem. O importante é que venha, da sua glória. A glória dele então vem todo mundo, né? A igreja que já foi arrebatada, aqueles que, os da grande tribulação, que foram mortos no testemunho de Cristo, né? Ele seu Deus, e mais os anjos, vem todo mundo. Com ele, a culpa é dele, não é para vir. Todo mundo, olho não vai. Nesse momento, todo olho verá. Porque naquela época humilharam e fizeram o que quiseram com ele, né? Agora a coisa ficou diferente, né? Então vamos lá. Da boca do cavaleiro saiu uma espada afiada, conforme lá o capítulo 1, versículo 16. A espada era símbolo da autoridade romana sobre a vida e a morte. Uma autoridade que só o imperador e seus governadores possuíam. Jesus, quando foi crucificado, quando os judeus não segunda para Pilatos, porque nós não podemos matá-lo, né, decretar a sentença de morte. Só o imperador, e no caso Pilatos ali o seu representante, exatamente conforme Mateus 27, versículo 2 e 26. O que é que vocês estão trazendo aqui? Vocês sabem, o que você está fazendo esse rapaz aqui? Não, Pilatos, sabe que a gente não pode matar ninguém, a gente tem que trazer para que você mate, nós estamos aqui acusando ele, aí você vê o que faz aí. Está entendendo? Foi isso que aconteceu, né? Vamos lá. Aqui somente Cristo tem autoridade final sobre a vida e a morte, citando citação, claro, análogo de Isaías, versículo 4, capítulo 11, versículo 4 e o 49, versículo 2. É tanto uma proclamação da condenação quanto a execução da sentença. Por quê? Porque eu não creio no nome do unigênito Filho de Deus. Correto? Então podemos dizer que seja quase um anticlímax da grande batalha, né? Porque tudo ele está visualizando ainda. O cetro de ferro é, na verdade, o cajado do pastor que mata os inimigos, os predadores das ovelhas, conforme Salmo 2, versículo 9. A arma do pastor de ovelhas era o quê? Exatamente o cajado. O cara tinha que ser muito corajoso, né? Para os desertos, seguindo um rebanho de animais daqueles pequenos ali, a pessoa, os predadores ali, o cara tinha que ser muito corajoso. E aqui tem essa analogia aqui, né? Esse simbolismo aqui de Cristo Jesus, né? E pessoalmente, ou seja, a vitória do Messias será só dele. Pisei sozinho o lagar, isto é, o furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Conforme o capítulo 14, versículo 19 a 20, o 16, 19. Isaías 63, versículo de 1 a 6, né? E o 11, 4. Então, a ira de Deus ali se manifestou. Agora imagine, milhões ali de soldados ali, foi sangue demais. Será, porque vai acontecer. Não foi, será. Vamos lá. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse nome no manto sobre a coxa, o lugar em que a espada é guardada e que ficaria em evidência num guerreiro montado a cavalo, esse nome é particularmente significativo num contexto romano. Cristo não é César, é o soberano sobre todos os governadores terrenos. O anticristo é o soberano sobre os seus reis vassalos, capítulo 17, versículo de 1 a 13. Mas Cristo é soberano sobre todos, 17, versículo 14. Né? Sobre o cavalo branco que o Messias estará montado, não quer dizer pureza, conforme branco se refere às vestes dos justos. Né? Capítulo 3, versículo 4 e 5, 7, versículo 9, 13 a 14. Mas um cavalo de guerra, indicando que o que vem montado sobre ele é um rei vencedor. Porque era exatamente assim que os Césares, quando partiam para as batalhas, que eles venciam as batalhas, quando chegava em Roma, que era aquele aparato, aquele desfile, ele montava, tinha um cavalo especial, todo branquinho, aquele séquito, aquela coisa toda. E aqui Jesus usa a mesma coisa, porque aqui o rei verdadeiro é ele, e não César, certo? E não César. Vamos lá. Aqui vai fazer versículo 17, 18, aves de rapina. 17, 18. Então vi um anjo posto em pé no sol e chamou com grande voz, clamou com grande voz, clamou com grande voz,
falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos que quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Aqui é a simbologia, porque nós já vimos lá atrás, né? Um anjo dizendo, olha, convidando as aves para, né? O anjo convidando. Nós temos que entender que segundo assim, o pessoal, historiadores, aquelas batalhas que tinham, que tem, quando essas aves de rapina, urubu, gavião, essa turma toda aí, que vive disso aí, de animais mortos, né? Eles ficavam sondando. Quando terminavam as batalhas, aquilo ali era um banquete para eles. Eram muitos mortos ali para eles saberem comer. Porque não dá tempo, às vezes não dá tempo para enterrar todo mundo. Certo? Então aqui vamos lá. As aves são convidadas para o grande banquete messiânico. Triste contraste. Os santos são chamados para o banquete com o cordeiro. E as aves de rapina chamadas para o banquete com as carnes dos pecadores. Soldados mortos na batalha. Que coisa triste. Que contraste cruel, né? Porque são chamados mesmo. Quando chegar lá, né? Porque olha, é gente demais que vai ser morta ali. Gente demais. Milhões de milhares. Só porque todos os... Né? O inimigo estará com sua força total para aniquilar Israel. Porque eliminando Israel, o que sobrou é dele. Entendeu? Aqui na terra, se não tivesse, colocasse Deus, porque o projeto de Deus está tudo caminhando segundo a vontade de Deus. Porque imagine você aqui, se ele eliminasse Israel ali, o que sobraria sobre a face da terra era do diabo. Sabia disso? Vamos supor que Deus resolvesse não acabar mais com essa terra. Então a terra continuaria sendo povoada pelos seguidores do diabo aqui na terra. E não mais pelos adoradores de Deus. Está entendendo o dilema aqui? Uma coisa é mais séria do que você imagina. Porque todos aqui já estavam marcados. Os reis, né, os presidentes, né, os primeiros ministros das nações. Porque as nações aqui não serão aniquiladas, não serão destruídas. E atente bem, nesse momento aqui não serão as nações, porque ainda vem um milênio. As nações é lá no final. Depois do milênio. Aqui são só os exércitos. O poder bélico militar. Entendeu? Se Jesus não tivesse vindo, ele teria eliminado os judeus e a terra estaria sendo povoada pelos adoradores de Satã. Entendeu? Como a coisa é séria. E Deus não brinca. Tudo está caminhando para o desfecho final dessa história. Muito bem. Então, o passo seguinte, versículo 19 ao 21. Mas vai ficar para o próximo vídeo. Para não ficar assim muito longo. Então você viu que está tudo preparado. Preparado. Até aqueles que irão se degustar. Aquele banquete carnívoro haviam sido revoadas de pássaros carniceiros, se é que possamos chamar assim, para se fartarem. Né? Rapaz, olha, penso que será uma cena muito triste, viu? Muito triste. Agora imagine nos telejornais, imagine que se for aí, não sabemos a hora aí, vamos supor que fosse assim, 1h da tarde, 13 horas, os exércitos confederados, não sei qual será o nome da criatura, estarão invadindo Israel. Aí vamos supor que 13 horas e ponto. Quando toca essa trombeta para os exércitos marchar, Jesus chega e as notícias logo em seguida. De forma a paz. Entendeu? Vamos deixar para esse pensamento para o próximo vídeo. Deus te abençoe até aqui na compreensão da palavra de Deus.